Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 3, diz a palavra: Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Olha, a pergunta é: será que Deus precisa de descanso? Será que Deus precisa parar, descansar? A resposta para mim, talvez, não sei, mas parece óbvia. Não. Deus é poderoso, extraordinário, maravilhoso em glória, em poder. Não precisa. Mas quando Deus para e descansa, não está descansando porque precisa, está nos ensinando a reconhecer que quem precisa descansar é a gente. A questão, e talvez a maior relevância disso que nós estamos falando agora, é você olhar para o panorama da sociedade atual. Olha a quantidade de pessoas arrebentadas, depressão, síndromes de pânico, doenças psicossomáticas, que muitas delas foram ocasionadas justamente pelo excesso, pela falta de pausa, pela falta de reconhecer humanidade. Gente que, cansou e não parou para descansar. Esse momento não respeitado da humanidade cobra um alto preço. Quanta gente que cansa, e quando cansa, desiste, abandona, desaparece. Pessoas que cansam das coisas do eterno, porque trabalharam tanto e não pararam. Quer ver uma coisa engraçada? Você percebe o pensamento comum das pessoas na rede social, basicamente. Eu me lembro que uns dias atrás eu tirei férias com a minha esposa. Eu nunca tinha tirado férias, 28 anos, eu nunca tirei férias, porque trabalhei como estagiário. Estagiário não tem férias. No meu caso era um estágio que não tinha vínculo empregatício, trabalhava ou morria, então tinha que trabalhar. E aí depois eu trabalhei no negócio da minha família, então também não tinha férias, eu trabalhava. E depois eu entrei num banco, e no banco, o período que eu trabalhei, antes de eu sair, não teve férias. E aí eu entrei no ministério, Deus me chamou e eu comecei a pregar e nunca parei. E aí de repente eu me olhei e disse: Jesus, eu preciso parar. E eu parei, tirei umas férias, 22 dias. E eu postei na minha rede social, disse assim: olha, eu estou tirando férias pela primeira vez, uma foto minha bonitinha e tal, eu, minha esposa, meu filhinho e tal. Aí alguém comentou assim: olha, não sabia que pastor tirava férias. Gente, eu fiquei falando assim: meu Deus, é verdade. Pastor não pode tirar férias não, porque pastor não trabalha. Só tira férias quem trabalha. É isso que as pessoas falam pra gente. Eu trabalhei numa rádio e as pessoas diziam pra mim: ô Dave, você faz esse trabalho na rádio, mas qual é o teu trabalho mesmo? E há muita maldade no coração das pessoas em relação a isso. Ninguém vê as noites de sono, ninguém enxerga. Mas eu não estou fazendo esse vídeo e gravando essa mensagem para falar sobre o mim, mas é sobre você, que se deixa levar por todas as pressões, trabalhar por algo que você não precisa, lutar por algo que você já tem, e você desgasta, morre por um sonho que nunca vai desfrutar, simplesmente porque nunca parou. Olha quantas pessoas em colapso, tirando a sua própria vida. Eu conheço pessoas milionárias que suicidaram porque não pararam nem um momento para descansar. E aí eu olho para a palavra, Deus está me dizendo: no sétimo dia descansou o Senhor de toda a obra que havia feito. Então essa mensagem não se trata sobre divindade, se trata sobre humanidade. Eu preciso me olhar no espelho, olhar a minha casa, a minha família, e saber a hora que eu preciso parar um pouco. Deixa eu te dizer uma coisa: se falta alguém para olhar para você e dizer: meu filho, para de trabalhar do jeito que você está trabalhando, para de fazer serão do jeito que você está trabalhando, porque a sua família não precisa de mais dinheiro, a sua família precisa de você.
Porque nós somos incentivados que o que os nossos filhos precisam é ir para os Estados Unidos, que a nossa filha, a nossa criancinha quando nasce tem que fazer um enxoval em Miami, que a gente tem que trabalhar para estudar no colégio particular, sendo que a coisa que mais importa na vida de alguém é tempo. Tem gente que gasta a vida inteira por algo que os filhos nunca vão desfrutar. Tem gente que trabalha a vida inteira por algo que os filhos nunca vão nem querer saber da cor, porque o que mais queriam não era o que você fazia de melhor, era o que você fazia quando não estava fazendo nada, descansando, cuidando daqueles que verdadeiramente importa, parando para cuidar de você, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, daquilo que não exige trabalho, exige descanso. Pausa, para, olha nos olhos, diz que ama, traz para perto, pede um dia de folga. Mas pastor, não dá, meu lindo. Se você quiser parar um pouquinho, tá. Às vezes nós não entendemos o impacto de coisas tão simples. Parar. Às vezes a gente não entende o impacto de uma coisa tão simples como, por exemplo, parar na frente de uma televisão e assistir um filme com a esposa. Vou te dizer uma coisa pessoal. Eu e minha esposa, a linguagem do amor minha, serviço. A linguagem do amor da minha esposa, tempo de qualidade. Como é? A minha linguagem do amor é assim: quer me fazer sentir amado? Faça as coisas por mim, me ajuda. Pega uma coisinha, me ajuda. Pega uma comidinha pra mim, traz lá. A linguagem do amor da minha esposa é fazer nada. Eu não preciso fazer nada pra minha esposa me amar, pra ela se sentir amada, perdão. Sabe a única coisa que eu devo fazer? Eu tenho que parar no ladinho dela. Só parar. É a coisa mais fácil do mundo. Se eu quiser fazer a minha esposa se sentir extremamente amada, eu desligo o celular, desligo o iPad, desligo o computador, desligo e sento no ladinho dela e diz: amor, só nós agora aqui. E ela vai dizer: oh, eu me sinto tão amada. Sabe o que é isso? Descanso para minha esposa é uma linguagem de amor. Mas quando eu paro para ela, eu estou parando para mim. Eu estou tirando as pressões que estão sobre mim. Eu estou cuidando daquilo que me importa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Não adianta ter o melhor trabalho do mundo, o maior salário do mundo, e dentro de casa ter uma família destroçada, arrebentada. Tem gente que trabalha o dia inteiro e não tem para onde voltar. Tem gente que trabalha o ano inteiro e quando chega as férias, trabalha as férias inteiras porque não tem com quem passar um tempo de qualidade. Sabe por quê? Na hora que tinha que descansar, trabalhou, e na hora que tinha que trabalhar, parou. Começa a valorizar o tempo que Deus está te dando. Começa a valorizar as pequenas coisas, as pequenas rotinas do dia. Sabe, o beijinho ao acordar, as coisas simples da rotina que dão descanso. Vou te contar uma coisa. De repente a nossa vida mudou. Eu e minha esposa, a gente não tinha escritório, não tinha nada para cuidar de agenda. Minha esposa cuidava, eu cuidava junto com ela. E de repente não deu mais. De repente a gente teve que contratar pessoas para trabalhar junto, e a gente não consegue nem responder mais as mensagens que recebe da quantidade. E aí de repente eu me vi na obrigação de atender todo mundo. E eu comecei a viajar todo dia. E a minha esposa em casa, meu filho em casa, eu recebia a fotinho dele, e cada dia meu filho estava diferente. Teve um mês que eu viajei 28 dias. Preguei quase 34 vezes. Lindo isso, sim ou não? Isso é péssimo, porque Deus nunca vai exigir que eu perca aquilo que Ele mesmo me deu. Eu tenho que aprender a priorizar aquilo que Deus colocou como prioridade na minha vida. Sabe, de repente eu me vi apaixonado, morto. Eu amo pregar, mas eu estou morto. Eu amo, mas eu não consigo mais. E aí, se eu não paro, hoje a série não acontece. Se eu não paro, segunda-feira não tem um vídeo novo. Se eu não paro, daqui 2 anos eu não tenho mais como fazer vídeo para você, porque a minha esposa não vai avalizar aquilo que eu estou falando para você. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha salvação, assim como não adianta nada eu conquistar o coração da minha geração e o meu filho olhar para mim e não acreditar naquilo que eu prego. Sabe quando Sabe o que eu fiz? Vou te contar o que eu fiz. Liguei para minha esposa e falei: pelo amor de Deus, cancela a agenda que eu estou desesperado. Cancela uma do meio.
preciso voltar para casa. Gente, eu estou mal, eu não estou conseguindo dormir mais à noite. E aqui eu quero te contar uma coisa. O nosso corpo grita para a gente. Sabe quando você não está conseguindo mais dormir direito? Não é falta de sono. Pelo contrário, é necessidade aguda de dormir. Mas o teu corpo já não deixa mais você. Ela está dizendo, para um pouco, para. Quando as suas costas enchem de machucadinho, é o seu corpo dizendo, você está muito estressado, para um pouco. Quando você consegue, entra cheio de transtornos, de humor, é o seu corpo gritando você, calm down. Lembra que a nossa presidenta disse que a gente era workaholic? Tem gente que é workaholic, não é workaholic, né? Uma expressão. Mas tem gente que é assim, trabalha. Ei, o teu corpo está gritando para você, a tua família está gritando para você. Então tome uma postura. Eu peguei a pessoa, cancela, estou voltando para casa. Mas amor, e ela olhou para mim, a gente falou, você precisa descansar. Ela cancelou a agenda, não sei a treta que ela fez com os irmãos lá, mudou a data. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, falei, dormi o dia inteiro. Eu estava tão cansado que eu não brinquei com meu filho. Eu estava tão cansado que eu não fiquei com a minha esposa. Não namorei nem um pouquinho com ela. Dormia o dia inteiro, a noite inteira. E no outro dia viajei. A gente tem que parar para descansar para a gente e para nossa casa. Eu estou mudando a estratégia. Estou pregando mais para minha família, para poder ter coragem de pregar para você.